Imagine por um momento que tudo o que aconteceu em sua vida, o bom e o ruim, tem um propósito especial. Parece difícil de acreditar, mas prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar para sempre a sua forma de enxergar as coisas. Talvez neste exato momento você esteja enfrentando uma situação que te faz duvidar, uma decisão difícil ou uma circunstância que você não consegue entender. É natural se perguntar por que certas coisas acontecem ou por que enfrentamos certos desafios. Mas aqui está uma verdade poderosa. Deus nunca erra e o plano dele para você é impecável. Cada detalhe da sua vida, desde as decisões mais simples até os eventos mais marcantes, está sob o controle perfeito dele. Sim, você leu corretamente. Cada experiência que você vive, cada problema que enfrenta, cada porta que se fecha, é parte de um plano maior. Às vezes nos sentimos perdidos, como se a vida fosse um grande caos sem sentido. Mas o que aconteceria se você pudesse ver sua vida como Deus a vê? Imagine entender que aquilo que hoje te machuca, na verdade, está te preparando para algo incrível. Você está pronto para ver o plano mestre de Deus para a sua vida e entender que nada do que você vive é um erro? Prepare-se, porque o que você vai aprender não apenas te dará esperança, mas também te encherá de uma paz que não pode ser explicada com palavras. Antes de começar, quero que declare em voz alta: confio plenamente no plano perfeito de Deus para a minha vida. Ao fazer isso, você está dizendo que confia no plano dele, mesmo quando não o compreende. Querido ouvinte, convido você a permanecer conosco até o final deste vídeo e, se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. A soberania perfeita de Deus. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo, meu propósito será cumprido e farei tudo o que desejo. Essas palavras em Isaías 46, versículo 10, nos revelam algo tão poderoso quanto reconfortante. Deus não apenas conhece o futuro, mas já o determinou. E deixe-me dizer algo, isso muda completamente a forma como podemos enfrentar a vida. Porque, enquanto vivemos em um mundo cheio de incertezas, ele já viu o final e tudo está sob o seu controle. Não é incrível? Pense nisso. Nós, com nossas limitações, mal conseguimos ver o que está diante de nós. Caminhamos em meio à neblina, tomando decisões sem realmente saber o que vai acontecer. Mas Deus, o Criador do universo, não apenas vê tudo com clareza, mas já traçou o caminho. Enquanto você e eu nos preocupamos com o que acontecerá amanhã, ele já tem todas as respostas. Nada o surpreende, nada o pega desprevenido. Cada detalhe da sua vida, cada reviravolta inesperada, cada vitória e cada lágrima, tudo está no seu plano perfeito. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas como pode ser que o ruim também esteja dentro do seu plano? E é aqui que quero que reflitamos juntos. O que para nós pode parecer um caos, para Deus é uma obra-prima em construção. O que vemos como um desastre, ele usa como uma peça fundamental no quebra-cabeça do seu propósito eterno. Até mesmo os momentos mais sombrios, aqueles que nos fazem sentir perdidos, têm um propósito redentor. Deus não improvisa, não existem acidentes no seu plano. Veja, quando você enfrenta uma reviravolta inesperada, como uma perda, um fracasso ou uma porta fechada, talvez pense, como Deus pode permitir isso? Mas é aí que entra a soberania dele. Embora não compreendamos no momento, podemos descansar no fato de que ele vê o panorama completo. Nós vemos apenas uma parte, mas Deus já sabe como tudo se encaixa. Que alívio é saber que você não precisa entender tudo para confiar nele. E isso nos leva a algo crucial, o descanso. Sim, o descanso. Porque quando você sabe que o Deus que sustenta o universo tem sua vida em suas mãos, pode parar de carregar o peso da ansiedade, pode respirar fundo e dizer, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas confio em Ti.
Esse descanso não significa que paramos de nos esforçar ou de tomar decisões. Significa que deixamos de nos preocupar com o que está fora do nosso controle. Na sua soberania, Deus nos diz: deixe comigo. Eu sei o que estou fazendo. Quero que pense nisso. Se você confia que um piloto levará seu avião ao destino, por que não confiaria naquele que criou os céus e a terra? A fé na sua soberania não apenas nos dá paz, mas nos fortalece para avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. E aqui está a chave. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa conhecer o autor da história. Isso é suficiente. Então, da próxima vez que você se sentir preso na incerteza, lembre-se disso. Deus já viu o desfecho da sua situação. Ele não está improvisando com sua vida. O propósito dele será cumprido, como ele mesmo disse. E esse propósito não é apenas para a glória dele, mas também para o seu bem. Nos momentos em que tudo parecer desmoronar, repita esta verdade. Meu Deus vê o fim desde o princípio. Ele já está lá. E se ele está comigo, o que posso temer? Porque no final, tudo se resume a confiar no seu plano, mesmo quando não o entendemos completamente. E quando fazemos isso, encontramos uma paz que não depende das circunstâncias, mas daquele que sustenta o universo. Número 2. Quando tudo se encaixa no propósito de Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essas palavras de Romanos 8, versículo 28, são uma promessa que nos enche de esperança, mas também nos desafia. Porque, sejamos sinceros, quando estamos no meio da tempestade, quando tudo parece estar dando errado, é difícil acreditar que tudo tem um propósito. Mas Deus nos assegura que, se o amamos e vivemos conforme a sua vontade, Ele tomará cada circunstância, as boas, as ruins e até as que não entendemos, e as transformará para o nosso bem. Repare que Deus não desperdiça nada. Cada experiência da sua vida, até mesmo aquelas que você preferiria esquecer, tem um lugar no plano dele. O que você considera uma falha ou uma perda, Deus vê como matéria-prima. Ele pega esses momentos quebrados, essas situações dolorosas, e os usa para construir algo lindo. Talvez hoje você não consiga ver, mas deixe-me dizer, nas mãos dele, até a adversidade pode ser o começo de algo grandioso. É como um artista que olha para uma tela em branco e já sabe como será a obra finalizada, mesmo que você não consiga imaginar. Mas há algo importante aqui. Essa promessa não é para todos, é para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus não é apenas dizer isso com palavras. Amar a Deus significa render-se a Ele, confiar no plano dele mesmo quando não faz sentido, e buscar a vontade dele em cada passo que damos. Não se trata de entender tudo, mas de estar disposto a caminhar com fé, sabendo que Ele está no controle. Quanto mais amamos a Deus, mais começamos a enxergar como cada peça da nossa vida, até mesmo aquelas que pareciam fora de lugar, se encaixam perfeitamente no propósito dele. Agora, vamos falar sobre o bem, mencionado em Romanos. Às vezes, pensamos que bem significa que tudo será resolvido como queremos, que a vida será fácil e sem problemas. Mas Deus enxerga o bem de uma perspectiva muito mais profunda. Ele não quer apenas te dar bênçãos materiais ou resolver seus problemas temporários. Ele está trabalhando em algo eterno. Talvez essa provação que você está enfrentando hoje esteja moldando o seu caráter, fortalecendo sua fé ou te preparando para algo maior. É como o ouro que é refinado no fogo. O processo pode ser intenso, mas o resultado é inestimável. Sabe de uma coisa? Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo até muito tempo depois. Quando olhamos para trás, percebemos que aquelas experiências difíceis nos tornaram mais fortes, mais sábios e mais conscientes do amor e da fidelidade dele. Cada lágrima, cada luta, cada não que recebemos pelo caminho tem um propósito maior do que podemos imaginar. E embora nem sempre seja fácil enxergar isso no momento,
podemos confiar que Deus está orquestrando tudo para o nosso bem. Então, como aplicamos isso às nossas vidas? Primeiro, aprendamos a confiar. Sim, confiar, mesmo quando não entendemos, porque a realidade é que não precisamos ter todas as respostas, só precisamos acreditar que Deus as tem. Em vez de temer o que está por vir, sejamos gratos. Sim, gratos, porque sabemos que, de alguma forma, tudo contribuirá para o nosso bem final. Essa promessa nos dá paz em meio à incerteza e nos encoraja a seguir em frente, mesmo quando o caminho fica difícil. Deus te diz hoje: nada é por acaso. Tudo o que você está vivendo se encaixa no meu propósito para você. Não temas, não duvide. Eu estou trabalhando em algo lindo, mesmo que agora você não entenda. E essa verdade pode nos sustentar, fortalecer nossa fé e nos encher de esperança. Porque com Deus tudo, absolutamente tudo faz sentido. Só precisamos confiar no autor do plano. Número 3. Um futuro cheio de bem-estar nas mãos de Deus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 11. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Mas deixe-me te perguntar algo. Você já sentiu que sua vida é como um quebra-cabeça com peças que não se encaixam? Sabe, todos nós já estivemos nesse lugar, enfrentando momentos de confusão, sentindo que o futuro é incerto. Mas Deus nos lembra neste versículo que o nosso futuro não está nas mãos do acaso, nem das circunstâncias, nem mesmo dos nossos erros. Está nas suas mãos, e suas mãos nunca falham. Deus não improvisa. Ele tem um plano concreto, pessoal e cheio de amor para você. Sua perspectiva não se limita ao aqui e agora como a nossa. Ele vê todo o panorama, desde o começo até o fim. Enquanto você e eu nos preocupamos com como será o amanhã, Deus já desenhou um futuro cheio de propósito e bem-estar. Nada na sua vida escapa ao seu controle. Cada experiência, cada desafio, cada alegria, tudo faz parte de um plano que Ele traçou para o seu bem. Agora deixe-me te dizer algo importante. Nossas limitações muitas vezes nos impedem de ver o panorama completo. Nos concentramos nos problemas, nas portas fechadas, nas coisas que não saem como esperávamos. Mas enquanto vemos obstáculos, Deus vê oportunidades. Oportunidades para nos moldar, para nos fortalecer, para nos aproximar mais dele. Sim, pode ser difícil enxergar isso quando estamos no meio da tempestade. Mas é aí que entra a fé. Porque embora hoje você não entenda o como, Deus já conhece o porquê e o para quê. Seu plano sempre tem um propósito maior, mesmo que agora não possamos enxergar. E quero deixar algo claro. Quando Deus fala de bem-estar, Ele não está prometendo uma vida sem problemas. Não significa que não enfrentaremos lutas ou momentos difíceis. O que Deus promete é algo muito mais profundo: paz em meio à tempestade, propósito em meio à dor e uma esperança firme que não depende das circunstâncias. Ele não elimina os desafios, mas garante que cada um deles tem um propósito e que, no final, tudo contribuirá para o nosso bem. Esse bem-estar não é superficial, é eterno, é transformador e está ancorado na sua fidelidade. Então, o que fazemos com essa promessa? Aplicamos à nossa vida diária. Quando o medo do futuro nos dominar, lembremos que Deus já está lá no nosso amanhã, preparando o caminho. Quando as coisas não saírem como queremos, confiemos que o plano dele é melhor. Isso não significa que será fácil, mas sim que nunca estaremos sozinhos. Ele já preencheu o seu futuro com propósito, bênçãos e a sua presença. Portanto, em vez de temer o que está por vir, por que não nos agarramos a essa promessa? Saber que o nosso futuro está nas mãos de um Deus que nos ama, reduz a ansiedade, fortalece a nossa confiança e nos dá coragem para seguir em frente. Porque no final das contas, não importa o que você esteja enfrentando agora, Deus tem a última palavra. E a palavra dele é esperança, é bem-estar e é um futuro cheio de propósito. Deus está dizendo para você hoje: não temas.
Eu sei os planos que tenho para você e eles são bons. Confie em mim. Número 4. Nada pode frustrar os planos de Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essas palavras de Jó 42, versículo 2, não são apenas uma declaração de fé, mas uma verdade inabalável que atravessa toda a Bíblia. E deixe-me te dizer algo. Quando você entende isso, sua perspectiva de vida muda completamente. Porque saber que nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus te dá uma segurança inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Pense nisso por um momento. Deus tem poder absoluto. Não há força, circunstância ou adversidade que possa impedir sua mão. A humanidade, com todos os seus planos e decisões, não pode se opor ao que Deus já determinou. Quantas vezes pensamos que nossas limitações ou os obstáculos que enfrentamos podem mudar o rumo de nossa vida? Mas a verdade é que nada pode alterar o plano perfeito de Deus. Ele vê o começo e o fim. Sua autoridade não tem rival e seu propósito sempre se cumpre. Agora sei que há momentos em que é difícil acreditar nisso. Talvez você esteja passando por uma situação em que tudo parece perdido e se pergunte: como pode haver um propósito nisso? Mas aqui está a chave. Quando reconhecemos que Deus tudo pode, encontramos uma paz que excede todo entendimento. Porque mesmo na dor, na confusão ou no caos, podemos descansar na certeza de que Deus entende o que nós não entendemos. Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Nossa impotência não é um sinal de derrota, é um convite para confiar em sua onipotência. E aqui há algo poderoso. O propósito de Deus não muda. Não importa quantos obstáculos você enfrente, não importa quantas portas se fechem, o plano de Deus segue em frente. A história da salvação é o melhor exemplo disso. Pense em Jesus. Desde o início, houve oposição à sua missão. Herodes tentou acabar com ele quando era uma criança. Os líderes religiosos conspiraram contra ele e, finalmente, o crucificaram. Mas nada disso frustrou o propósito de Deus. Na verdade, cada obstáculo acabou cumprindo seu plano de redenção. O mesmo acontece em nossas vidas. Cada prova, cada dificuldade não enfraquece o propósito de Deus. Pelo contrário, o confirma, porque sua palavra sempre é a última em cada situação. Então, como aplicamos isso em nossa vida? Primeiro, devemos lembrar que nenhum problema, por maior que pareça, é mais forte que o plano de Deus para nós. Isso nos traz serenidade. Quando enfrentamos adversidades, podemos dizer com confiança: isso não é o fim, porque Deus tem a última palavra. Também podemos orar com uma fé renovada, sabendo que estamos orando a um Deus que tudo pode, um Deus cujo poder não conhece limites. E, finalmente, essa verdade nos enche de esperança. Porque, se nada pode frustrar os planos de Deus, então não há razão para temer. Não importa quão incerta seja a situação, o final sempre será de vitória em suas mãos. Por isso, hoje quero te encorajar. Se você está enfrentando algo que parece insuperável, lembre-se disso. O Deus que sustenta o universo é o mesmo Deus que sustenta a sua vida. Seu poder é maior do que qualquer circunstância, seu amor é mais forte do que qualquer medo, e seu plano é perfeito, mesmo que às vezes não consigamos entender. Nada, absolutamente nada, pode impedir a mão divina. Confie nele, porque o propósito daquele que nunca erra sempre se cumprirá. Número 5. A grandeza da perspectiva de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Essas palavras de Isaías 55, versículo 8, são como um sussurro de Deus nos dizendo: não se preocupe se você não entende tudo agora, porque eu entendo. E sabe de uma coisa? Às vezes é exatamente isso que precisamos lembrar quando as coisas não fazem sentido. Pense nisso.
Nossa perspectiva, por mais lógica que possa parecer, é como tentar ver toda uma floresta através de um pequeno buraco. Só enxergamos um fragmento, uma partezinha. Mas Deus vê todo o panorama. Ele não só vê o começo e o fim, mas cada detalhe no meio. Quantas vezes você já pensou que algo era uma perda ou um erro, apenas para perceber depois que aquilo tinha um propósito maior? Essa é a diferença entre nossa visão limitada e a perspectiva infinita de Deus. O que para nós parece caos, para Ele é clareza. E aqui está o ponto importante. Não se trata de entendermos tudo o que acontece em nossas vidas, porque nunca conseguiremos igualar a sabedoria de Deus. Trata-se de humildade. Reconhecer que os caminhos dele são mais altos que os nossos nos leva a confiar, não a resistir. Muitas vezes queremos controlar tudo, encontrar as respostas imediatamente, e se não as conseguimos, ficamos frustrados. Mas Deus não nos pede para compreendermos tudo, Ele nos pede para confiarmos que Ele entende. Isso é o que muda as regras do jogo. Saber que você não precisa de todas as respostas, porque tem o autor de todas elas ao seu lado. Veja, há algo muito belo na ideia de que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa que Ele não está limitado pela nossa lógica, pelas nossas emoções ou pelas circunstâncias. O que nos parece impossível, para Ele, é apenas mais um passo em direção ao seu propósito. Essa diferença, essa distância entre os pensamentos dele e os nossos, não é para nos frustrar, mas para nos beneficiar, porque podemos confiar que a direção de Deus sempre nos conduz ao bem, mesmo quando não entendemos o como ou o porquê no momento. E quero que você se lembre de algo. Essa distância entre nossa visão e a de Deus é um convite para adorá-lo, não frustração, mas adoração. Porque se a sabedoria dele é tão imensa, o amor dele é ainda maior. Ele não nos deixa perdidos em nossas limitações, mas nos guia com sua infinita clareza. Cada passo que damos, mesmo na incerteza, está sob o cuidado perfeito dele. Então, como aplicamos isso em nossa vida? Parando de resistir, rendendo o controle a Deus. Quando chegarem os momentos em que você não entender o que está acontecendo, em vez de se desesperar, diga: Senhor, eu não entendo isso, mas confio que Tu entendes. É libertador parar de tentar resolver tudo sozinho e descansar naquele que tem o plano perfeito. Porque o caminho dele não é apenas mais alto, é também melhor. Essa confiança transforma nossa ansiedade em paz. Não precisamos mais nos preocupar em ter todas as respostas. Podemos viver com fé plena, sabendo que mesmo que não compreendamos agora, Deus está trabalhando. Ele te diz hoje: os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são maiores. Confie em mim, porque eu nunca erro, e essa é a promessa que podemos carregar conosco todos os dias. Número 6. Deus orquestra tudo segundo a sua vontade. Nele também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Essas palavras de Efésios 1, versículo 11, são um lembrete incrível de que nossas vidas não são um acidente, mas parte de uma obra-prima cuidadosamente orquestrada por Deus. Imagine por um momento que sua vida é uma sinfonia. Cada nota, cada pausa, até mesmo os momentos de silêncio, fazem parte de uma composição perfeita dirigida pelo maestro. Nada está fora do lugar, nada acontece por acaso, porque Deus está no comando. Às vezes, em meio ao caos, parece que tudo está fora de controle. Mas o que você e eu vemos como um conjunto de eventos desconectados, Deus vê como uma sinfonia em desenvolvimento. Cada detalhe, por menor que pareça, tem um propósito. Aquela conversa inesperada, aquela mudança de planos, até mesmo aquelas dificuldades que preferíamos evitar, são notas na partitura divina. Ele não apenas conhece o final, mas está ativamente dirigindo cada movimento em direção a um propósito maior. Não há casualidades no plano dele, apenas momentos que contribuem para a harmonia que ele está criando. E aqui está algo ainda mais emocionante.
Você e eu não estamos aqui por acaso. Não somos peças soltas neste mundo. Fomos predestinados, escolhidos por Deus para fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. Sua vida tem um propósito eterno. Cada passo que você dá, cada decisão que você toma, já estava no coração de Deus antes mesmo de você nascer. Ele te colocou no tempo e no lugar exatos onde você deve estar, não como um erro, mas como uma parte essencial de seu design. Saber disso nos enche de um senso de pertencimento e dignidade. Não somos fruto do acaso, somos parte da herança de Deus. Agora sei que nem sempre é fácil entender como todas as peças se encaixam. Há momentos em que as coisas parecem não fazer sentido. Mas aqui está a chave. Nós não precisamos entender tudo. Deus, como o diretor da sinfonia, vê o que nós não podemos ver. Quando ouvimos o que parece ser barulho ou desordem, Ele ouve a música perfeita de seu plano em execução. Embora haja momentos de incerteza, podemos confiar que Ele está tecendo cada fio com um propósito. Até mesmo os tempos difíceis têm um lugar em seu design, mesmo que agora não possamos ver isso com clareza. Isso nos leva a uma verdade que transforma vidas. Saber que Deus orquestra nossa história nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando entendemos que nossa vida está nas mãos do Criador do Universo, deixamos de temer o acaso ou o fracasso. Podemos deixar de lado a necessidade de controlar cada detalhe, porque sabemos que o Maestro já tem tudo sob controle. Não somos responsáveis por compor a sinfonia. Nossa tarefa é seguir sua direção com fé. E quando fazemos isso, encontramos descanso, esperança e propósito. Então, em vez de nos preocuparmos com cada nota de nossa vida, celebremos o fato de estarmos nas mãos do diretor perfeito. Ele não perde o ritmo, não se confunde e nunca erra. Cada momento, cada experiência faz parte de sua perfeita partitura. Deus te diz hoje: nada em sua vida é casualidade. Eu estou orquestrando tudo para o seu bem. Confie em mim, porque cada detalhe está sob a minha direção. E quando abraçamos essa verdade, nossas vidas se tornam uma melodia que reflete sua glória. Número 7. A redenção do mal em bem. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para fazer o que hoje se vê: salvar a vida de muitas pessoas. Essas palavras de José em Gênesis 50, versículo 20, são um poderoso lembrete de que Deus tem a palavra final, mesmo em meio às piores intenções humanas. Deixe-me dizer algo: o que outros planejam para te destruir, o que parece uma tragédia sem sentido, Deus pode transformar em uma ferramenta de salvação e propósito. Em sua soberania, nenhum ato de maldade é maior do que sua capacidade redentora. Nada se desperdiça em suas mãos. Pense por um momento em José. Seus próprios irmãos o traíram, venderam-no como escravo, e ele sofreu injustiças por anos. Quem não se sentiria abandonado ou cheio de rancor? Mas José nunca tirou os olhos de Deus. Embora ele não entendesse o porquê de sua dor naquele momento, continuou confiando. E no final, tudo fez sentido. O que parecia o fim de sua vida foi o começo de uma história que salvaria não apenas sua família, mas uma nação inteira. Percebe? O que os irmãos de José planejaram para lhe fazer mal, Deus usou como ponto de partida para cumprir um plano muito maior. Se Deus pôde redimir essa situação, Ele não pode fazer o mesmo com as provas na sua vida? Às vezes enfrentamos injustiças que nos deixam sem fôlego. Talvez alguém tenha te traído, te machucado ou tirado algo importante de você. É natural sentir-se despedaçado e perguntar: onde está Deus nisso tudo? Mas aqui está a promessa. Deus não apenas vê sua dor, Ele já está trabalhando para transformá-la. Em vez de permanecer na amargura ou no rancor, você pode escolher esperar e confiar que Deus trará a redenção. Porque, embora você não veja agora, sua ferida pode se tornar uma plataforma para a glória de Deus.
O que parece ser o capítulo mais sombrio da sua vida pode ser o início de um testemunho poderoso que abençoará outras pessoas. Deus nunca desperdiça sofrimentos. Cada lágrima que você derrama, cada luta que você enfrenta, tem um propósito no plano dele. Isso não significa que ele causa o mal, mas sim que ele pode usar até as intenções mais malignas para o bem. É como um mestre artesão que pega pedaços quebrados e os transforma em uma obra de arte. É isso que Deus faz com nossas vidas. Ele pega a dor, a perda e a injustiça e as usa para criar algo belo e redentor. Sua história pode se tornar uma inspiração, um lembrete vivo de que Deus sempre tem o controle. Essa verdade nos dá liberdade, porque se sabemos que Deus redime até o pior, não precisamos nos agarrar ao rancor nem viver como vítimas. Podemos soltar o peso do ódio, perdoar aqueles que nos feriram e esperar com esperança ativa o que Deus fará. Isso não significa que a dor desaparecerá imediatamente, mas sim que podemos caminhar com confiança, sabendo que o propósito de Deus sempre se cumprirá. Ele nos promete, nada é por acaso, eu não erro, até o mal pode ser a antessala de um bem maior. Portanto, se você está enfrentando algo que parece impossível de superar, lembre-se de que Deus está escrevendo uma história que ainda não terminou. Talvez hoje você não entenda o para quê de sua dor, mas confie que Ele a usará para algo muito maior do que você pode imaginar. Assim como José, um dia você olhará para trás e dirá: o que planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Essa é a promessa que nos sustenta, uma promessa que transforma a escuridão em luz e a dor em propósito. Deus não apenas vê sua situação, Ele está agindo nela. Confie em seu plano, pois sua redenção é certa. Número 8. Deus guia nossos passos. Mesmo com nossos próprios planos, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Este provérbio nos lembra algo tão simples quanto profundo. Podemos fazer planos, mas a direção final de nossas vidas sempre está nas mãos de Deus. E sabe de uma coisa? Isso não significa que nossos esforços sejam inúteis ou que devamos parar de sonhar e planejar. Pelo contrário, é um lembrete de que, embora tracemos nossos caminhos, Deus tem a palavra final, e sua palavra é perfeita. Quantas vezes você já planejou algo com todo o seu coração, apenas para ver as coisas não acontecerem como esperava? É frustrante, não é? Mas aqui está a verdade que transforma essa frustração em paz. Nossa visão é limitada, enquanto Deus vê todo o panorama. Nós nos concentramos no imediato, no que queremos agora, mas Deus guia cada passo em direção a algo muito melhor do que podemos imaginar. Não é que Ele anule nossos planos, mas os redireciona, os ajusta e, em sua soberania, os alinha com seu propósito maior. Assim, mesmo quando as coisas não acontecem como pensamos, podemos confiar que Deus está orquestrando algo muito maior. E aqui está o mais bonito. Deus não nos controla como se fôssemos marionetes. Ele nos dá a liberdade de planejar, decidir, sonhar. Mas essa liberdade está enquadrada em sua soberania bondosa. Ele não esmaga nossos desejos, mas os toma, molda e guia em direção à sua vontade perfeita. Mesmo quando parece que nos desviamos, isso não é um erro, mas uma redireção. Talvez uma porta fechada seja sua forma de nos proteger, ou uma oportunidade perdida seja sua maneira de nos preparar para algo melhor. Cada mudança de rumo, cada obstáculo, cada desvio tem um propósito em suas mãos. Isso nos leva a uma lição crucial: aprender a confiar. Saber que Deus guia nossos passos não apenas nos dá paz, mas nos liberta do medo de errar. Você já ficou paralisado pensando: e se eu tomar a decisão errada? A verdade é que se você ama a Deus e busca sua vontade, Ele corrigirá seu caminho quando for necessário. Uma porta fechada pode ser um sinal do seu cuidado, e uma reviravolta inesperada pode ser uma oportunidade que você não tinha visto.
Quando entendemos isso, podemos avançar com coragem, sabendo que, não importa o que enfrentemos, Deus tem o controle. Então, como vivemos essa verdade? Apresentando nossos planos diante de Deus em oração. Em vez de nos apegarmos rigidamente às nossas ideias, precisamos aprender a dizer: Senhor, este é o meu plano, mas confio que Tu guiarás meus passos. Essa entrega não é uma renúncia aos nossos sonhos, mas um ato de fé no Deus que sabe o que é melhor para nós. Quando vivemos assim, encontramos paz. Não porque tenhamos todas as respostas, mas porque sabemos que o resultado final está nas mãos daquele que nunca erra. Deus te diz hoje: meus planos são perfeitos. Embora você nem sempre compreenda o caminho, confie que eu guio cada um dos seus passos. E essa confiança muda tudo. Ela nos permite viver com esperança, sabendo que nada é por acaso, que cada passo tem um propósito e que estamos nas mãos do melhor guia. Então continue planejando, continue sonhando, mas lembre-se de que no final é Deus quem escreve a melhor versão da sua história. Número 9. Um plano que transcende gerações. O plano do Senhor permanece para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Essas palavras do Salmo 33, versículo 11, nos mostram algo que precisamos lembrar todos os dias. Os planos de Deus não têm data de validade. Seu propósito é eterno, imutável e transcende tudo o que consideramos temporário. Em um mundo onde tudo parece estar mudando constantemente, ideias, prioridades, até mesmo coisas que achávamos seguras, é reconfortante saber que há algo que nunca muda: o plano perfeito de Deus. Pense nisso. Os planos humanos, por mais bem elaborados que sejam, são temporários. As metas que traçamos, os projetos que começamos, tudo está sujeito a mudanças, a circunstâncias que não podemos controlar. Mas o propósito de Deus é diferente. O que Ele estabeleceu desde o princípio dos tempos permanece firme. Não importa o que aconteça na história, nem as gerações que vêm e vão, seu plano continua intacto. Isso não só nos dá estabilidade, mas também esperança, porque sabemos que estamos ancorados a algo que não se desfaz com o tempo. E o mais maravilhoso disso é que seu propósito não está limitado a uma época ou a um grupo de pessoas. Deus não é um Deus de um único momento na história. Ele é o Deus de todas as gerações. O que estamos vivendo hoje faz parte de uma história muito maior, uma história que começou antes de nós e que continuará depois de nós. Tudo o que fazemos, cada passo que damos, está conectado ao propósito eterno de Deus. Isso significa que nossas vidas têm um valor imenso, não apenas para o presente, mas para o plano global que Deus está realizando através do tempo. Em um mundo cheio de incertezas, essa verdade muda tudo. Olhe ao redor. As culturas mudam, as ideologias vão e vêm, o que hoje é popular, amanhã será esquecido. Mas a palavra de Deus, seu plano, permanece. Enquanto tudo o mais parece desmoronar, podemos descansar na segurança de que seu propósito não vacila. Não importa quão caóticas as coisas pareçam, o plano de Deus continua avançando. E quando entendemos isso, enfrentamos a vida com uma confiança que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Isso também nos dá uma nova perspectiva sobre como vivemos hoje. Saber que o propósito de Deus é eterno nos impulsiona a construir nossas vidas sobre essa rocha firme. Não vivemos mais apenas para o momento, para o que é passageiro, mas com a consciência de que nossas ações têm um impacto eterno. Cada decisão, cada ato de amor, cada passo de obediência faz parte de algo muito maior do que nós mesmos. E isso dá um sentido profundo a tudo o que fazemos. Deus te diz hoje: meu plano não é passageiro, é perfeito e permanece para sempre. Essas palavras não são apenas um consolo, são um convite. Um convite para viver com propósito, para ser parte ativa do que Deus está fazendo no mundo, sabendo que o que Ele começou, Ele completará. Então, não importa o que você enfrente, lembre-se disso.
Sua vida faz parte de um plano eterno, um plano que não depende dos altos e baixos da história, mas da fidelidade inabalável de Deus. Número 10. A obra que Deus começa, Ele a aperfeiçoa. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que promessa poderosa nos dá Filipenses 1, versículo 6. É como se Deus estivesse dizendo: não vou te deixar pela metade. Tudo o que comecei em você, levarei até o fim. E deixe-me te dizer algo. Isso é exatamente o que precisamos ouvir, especialmente quando sentimos que não estamos progredindo ou que nossas lutas estão nos derrotando. Deus é fiel. Ele não começa algo em sua vida apenas para deixar incompleto. Quando Ele inicia uma obra, já tem em mente o final, e esse final é sempre bom. Pode ser que às vezes você sinta que está estagnado, que não avança como deveria, ou que suas fraquezas estão vencendo. Mas aqui está a verdade. O processo de transformação que Deus iniciou em você não depende apenas da sua capacidade. É o compromisso dele com você que garante que essa obra será aperfeiçoada. Cada etapa de crescimento, cada pequeno avanço, está nas suas mãos, e ele não desiste de você. E sabe de uma coisa? Deus não espera que você seja perfeito de imediato. Ele entende que você é um projeto em desenvolvimento, não um produto acabado. É fácil desanimar quando caímos ou quando sentimos que estamos cometendo os mesmos erros. Mas Deus não desiste de você. Ele não perde a paciência nem se decepciona. Ele vê o panorama completo, o final glorioso que você ainda não consegue enxergar. Cada passo que você dá, mesmo os tropeços, fazem parte do processo. Não importa quão devagar você sinta que está indo, o importante é que o Mestre continua trabalhando. Isso nos leva a algo que muda nossa forma de enxergar a vida, esperança. A certeza de que Deus aperfeiçoará a sua obra em nós nos dá forças para seguir em frente, mesmo quando nos sentimos longe da meta. Não se trata apenas das nossas lutas ou falhas atuais, mas do resultado final que Deus já planejou. Ele usa cada dificuldade, cada desafio para esculpir nosso caráter. Com cada golpe de seu cinzel, ele nos molda para refletirmos sua imagem. Então, quando enfrentar problemas, em vez de se desanimar, lembre-se de que cada momento difícil é uma oportunidade para Deus te tornar mais forte, mais sábio, mais parecido com Ele. E aqui está a chave. Essa verdade nos dá paciência. Saber que Deus está trabalhando em nós nos ajuda a viver com perseverança, confiando que, embora o processo seja lento, o resultado será perfeito. Não dependemos apenas do nosso esforço. A graça e o poder de Deus são o que nos sustentam. Isso não significa que não temos que fazer a nossa parte, mas sim que não estamos sozinhos. Sua fidelidade nos apoia, e isso nos dá confiança para sonhar grande, para avançar, mesmo quando não sabemos exatamente como será o caminho. Deus te diz hoje: eu não erro. Se comecei algo bom em você, terminarei com perfeição. E essa é uma promessa que você pode tomar como âncora em sua vida. Não importa onde você esteja agora, o que já tenha alcançado ou os erros que tenha cometido. Deus não deixa projetos pela metade. Ele terminará a obra que começou em você e fará isso de uma maneira que reflita sua excelência. Então, continue caminhando, continue confiando, porque o Deus que começou contigo também te levará até o fim. Número 11. A confiança que vai além do entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essas palavras de Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos chamam para algo que nem sempre é fácil. Confiar plenamente, não com uma confiança parcial, não apenas quando tudo está sob controle, mas com todo o nosso coração. Porque sabe de uma coisa? Nossa lógica tem limites, há coisas que não conseguimos entender, caminhos que parecem corretos, mas que nos levam à confusão. Deus, por outro lado, vê todo o panorama.
Sua sabedoria vai muito além do que conseguimos compreender. Às vezes queremos controlar tudo, não é? Pensamos, eu consigo lidar com isso, eu sei o que estou fazendo. Mas a verdade é que quando nos apoiamos apenas em nosso próprio entendimento, é fácil cometer erros. A fé genuína implica abrir mão desse controle, deixar de depender das nossas forças e permitir que Deus assuma o comando. E isso não significa que devemos parar de pensar ou planejar, mas que aprendamos a entregar nossas decisões a Ele. Essa é a chave. Confiar que, mesmo quando não entendemos tudo, Deus sempre sabe o que está fazendo. Confiar também significa reconhecê-lo em cada passo. Isso vai além de apenas acreditar em Deus. Trata-se de incluí-lo ativamente em nossa vida diária. É buscar sua direção em tudo, desde as grandes decisões até os pequenos detalhes. É perguntar constantemente: o que Deus quer nessa situação? O que Ele faria no meu lugar? Quando fazemos isso, nossas veredas se tornam retas. Isso não significa que o caminho será fácil, mas que será o correto. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas no que parece lógico ou confortável e acabamos nos perdendo. Mas quando permitimos que Deus participe de nossas decisões, encontramos clareza e propósito. Ele endireita os caminhos que torcemos com nossa autossuficiência. E aqui está a promessa que muda tudo. Deus diz que se confiarmos nele e o reconhecermos em todos os nossos caminhos, ele endireitará o caminho. Isso não quer dizer que nunca haverá obstáculos ou momentos difíceis, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Sua mão nos guiará, mesmo em meio à incerteza. E embora não compreendamos o porquê de algumas coisas, podemos ter certeza de que Ele está nos conduzindo ao lugar certo. Quando entregamos nossos planos e medos a Deus, recebemos uma paz que não depende das circunstâncias, mas de sua fidelidade. Então, como aplicamos isso em nossas vidas? Naqueles momentos em que você sente que não sabe o que fazer, em vez de se apoiar em suas próprias forças, pare. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu não entendo isso, mas confio que Tu entendes. Abra mão da necessidade de ter todas as respostas. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque confiar em Deus não é uma teoria bonita, é uma prática diária que transforma a nossa maneira de viver. Cada desafio, cada decisão se torna uma oportunidade de comprovar sua fidelidade. Deus te diz hoje: meu plano é perfeito, confie em mim e eu te guiarei sem erro. Essa é uma promessa que podemos levar no coração. Não importa o que você esteja enfrentando agora, não importa quão incerto o futuro possa parecer, sua orientação é sempre certeira. Então, entregue suas preocupações, deixe de tentar controlar tudo e confie. Porque quando você faz isso, não apenas encontra o caminho certo, mas também uma paz que te acompanha em cada passo do caminho. Número 12. Deus firma nossos passos e nos sustenta. Pelo Senhor são dirigidos os passos do homem, e ele se agrada do seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Este trecho do Salmo 37, versículo 23, é como uma declaração de amor e compromisso de Deus para conosco. Ele nos diz que não estamos sozinhos, que não caminhamos pela vida ao acaso e, acima de tudo, que nossas quedas não são o fim da história. Deus não apenas guia nossos passos, mas os dirige com um propósito perfeito. Cada movimento, cada decisão, até mesmo os erros, estão sob sua supervisão divina. Pense nisso. Não estamos vagando sem rumo. Cada passo que damos tem significado, mesmo quando não o compreendemos. Talvez existam curvas inesperadas ou caminhos que parecem sem sentido, mas Deus está por trás de tudo, estabelecendo uma trajetória que nos leva exatamente onde precisamos estar. Mesmo em nossas próprias escolhas, Ele está presente, agindo no meio de nossas decisões para cumprir seu plano. Nada é acidental em sua direção. Isso nos dá a segurança de que nossa vida não é um conjunto de eventos aleatórios, mas uma história cuidadosamente escrita por sua mão. E aqui há algo maravilhoso.
Quando buscamos viver de acordo com sua vontade, Deus se agrada do nosso caminho. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios ou momentos difíceis, mas sim que podemos caminhar com a certeza de que estamos em terreno firme. Seu agrado não é uma permissão para seguir todos os nossos desejos, mas uma confirmação de que estamos alinhados com o seu coração. É um lembrete de que, quando caminhamos em retidão, Ele está conosco, apoiando-nos a cada passo. Isso nos encoraja a viver com propósito, sabendo que sua bênção nos acompanha, mesmo nos momentos mais incertos. Agora deixe-me dizer algo que todos precisamos ouvir. Deus não espera que nunca tropecemos. Ele sabe que somos humanos, que às vezes falhamos, que às vezes caímos. Mas aqui está a sua promessa. Ainda que você caia, não ficará prostrado. Sua mão está lá para te levantar, para te sustentar, para garantir que o tropeço não se torne uma derrota permanente. Deus não nos condena por nossas quedas. Pelo contrário, Ele as usa como oportunidades para nos mostrar sua graça e seu poder restaurador. Cada vez que Ele te levanta, Ele te fortalece, te ensina e te prepara para seguir em frente. A fragilidade humana não é motivo de vergonha. Pelo contrário, é um lembrete de quanto precisamos de Deus. Cada tropeço é um convite para depender mais de sua força e menos da nossa. Porque no final das contas, não é nossa habilidade que nos sustenta, mas sua mão amorosa e firme. Ele não nos deixa no chão, Ele não nos abandona em nossos erros. Em sua graça, Ele transforma nossas quedas em passos para avançar. E isso muda a maneira como enfrentamos a vida. Saber que Deus está lá para nos firmar e sustentar nos liberta do medo de falhar. Nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando não vemos o caminho todo com clareza, porque podemos confiar que, se tropeçarmos, Ele estará lá para nos levantar. Cada tropeço é temporário e cada queda é uma oportunidade para aprender, crescer e experimentar sua fidelidade de uma maneira mais profunda. Deus te diz hoje: meu plano é perfeito. Eu firmo os seus passos e sustento a sua mão. Ainda que você tropece, não será derrotado. Estas não são apenas palavras bonitas. São uma realidade que podemos viver todos os dias. Então continue caminhando. Não tema as quedas, porque o Deus que dirige os seus passos também é aquele que te levanta. E na companhia dele, cada passo, mesmo o mais difícil, tem um propósito eterno. Número 13. A inesgotável sabedoria de Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Essas palavras de Romanos 11, versículo 33, nos levam a uma realidade que às vezes é difícil aceitar. Não podemos compreender plenamente a sabedoria de Deus. Mas sabe de uma coisa? Isso não é algo ruim. Pelo contrário, é motivo de reverência e confiança. Porque enquanto nós mal entendemos fragmentos da vida, Deus tem uma visão completa, perfeita, que abrange tudo, o passado, o presente e o futuro. Ele não apenas conhece os detalhes, ele entende o propósito por trás de cada um deles. Pense nisso por um momento. Por mais que estudemos, planejemos ou tentemos controlar as coisas, nossa compreensão será sempre limitada. Só conseguimos ver uma pequena parte do quadro, mas Deus vê tudo. Enquanto estamos focados no imediato, Ele já está trabalhando em coisas que nem sequer conseguimos imaginar. Isso deveria nos encher de admiração, mas também de paz. Por quê? Se Deus conhece cada mistério do universo, como Ele não saberia cuidar dos detalhes da nossa vida? E aqui está algo importante. Seus juízos, suas decisões são insondáveis. Às vezes, as coisas não fazem sentido do nosso ponto de vista. Nos perguntamos por que certas coisas acontecem ou por que Deus permite algumas provas. Mas o fato de não entendermos suas ações não significa que Ele esteja errado. Pelo contrário, isso mostra nossa limitação diante de sua grandeza. Quando enfrentamos situações que não conseguimos explicar, não é momento de duvidar, mas de confiar.
Quanto mais incompreensível parece o caminho, mais devemos nos apegar à sua sabedoria perfeita. Os caminhos de Deus, que muitas vezes nos deixam perplexos, não são um enigma que devemos resolver. São uma realidade que devemos aceitar com fé. Muitas vezes, tentamos entender tudo antes de confiar em Deus, mas a verdade é que nunca teremos todas as respostas. E tudo bem, Deus não nos pede para entender tudo. Ele nos pede para confiar nele, porque mesmo que não vejamos o fim do caminho, ele já está lá, nos guiando, nos levando para onde precisamos estar. E isso muda a maneira como enfrentamos a vida. Não se trata mais de explicar o inexplicável, mas de descansar na certeza de que ele nunca comete erros. Então, como aplicamos essa verdade à nossa vida diária? Primeiro, soltando a necessidade de ter todas as respostas. Há coisas que simplesmente não entenderemos, mas não precisamos entendê-las para confiar em Deus. Quando enfrentarmos incertezas ou situações que parecem não fazer sentido, lembremos que Ele vê o que nós não vemos. Confiar em sua sabedoria não apenas nos traz paz, também nos liberta do peso de tentar controlar tudo. Deus te diz hoje: minha sabedoria é perfeita, eu nunca erro, adore e confie em mim. Essas palavras são um convite para descansar, para soltar nossas preocupações e lembrar que estamos nas mãos do Criador do Universo. Ele não está improvisando nem adivinhando. Cada passo que ele dá, cada decisão que permite, tem um propósito perfeito. Então, em vez de se frustrar com o que você não entende, adore a Deus por sua grandeza. Confie que sua sabedoria é infinita e que seu amor por você é inabalável. Porque ao fazer isso, você encontra paz em meio à incerteza e esperança no meio do desconhecido. Número 14. Nada é casualidade, tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essas palavras de Eclesiastes 3 nos lembram que nada em nossa vida acontece por acaso. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito e está alinhado ao relógio perfeito de Deus. Às vezes, esquecemos disso. Sentimos-nos desesperados porque as coisas não acontecem quando queremos, ou frustrados porque parece que o tempo está escapando das nossas mãos. Mas a verdade é esta: Deus nunca erra no tempo, não há adiantamentos nem atrasos. Tudo chega exatamente quando deve chegar. E isso nos dá uma perspectiva diferente. Em nossa lógica humana, queremos as coisas rápido. Somos impacientes, desejamos resultados imediatos. Mas Deus, que vê o panorama completo, tem um calendário divino, onde cada evento tem o seu lugar. Ele não se apressa, mas também nunca chega tarde. Já percebeu que algumas das melhores bênçãos da sua vida vieram quando você menos esperava? Esse é o relógio perfeito de Deus. E confiar nele nos dá a paciência para esperar o tempo dele com tranquilidade, sabendo que ele está no controle. A vida é como uma série de estações. Existem momentos de plantar e momentos de colher, dias de risos e dias de lágrimas, e cada um deles tem o seu propósito. Às vezes, queremos permanecer na temporada da colheita para sempre, mas esquecemos que sem o tempo de plantar, a colheita não seria possível. Cada etapa da vida, até mesmo as mais difíceis, são marcadas por Deus com um propósito. Compreender isso nos liberta da ansiedade. Sabemos que, se agora estamos em um período de espera, não é porque Deus se esqueceu de nós, mas porque Ele está trabalhando em algo maior, algo que veremos no momento certo. E aqui está algo importante: aceitar o momento presente. Não é fácil, eu sei. Queremos nos antecipar, forçar as coisas, fazer tudo acontecer imediatamente. Mas Deus nos chama a valorizar o agora, a entender que o presente é um presente que Ele usa para nos preparar para o que está por vir. Talvez você esteja enfrentando uma situação que não entende, que parece não fazer sentido. Mas confie nisso. Até mesmo nesses momentos desconfortáveis, Deus está agindo. Seu propósito nem sempre é evidente, mas é sempre bom.
Quando compreendemos que tudo tem o seu tempo, vivemos com mais calma. Podemos confiar mesmo quando parece que nada está acontecendo. A espera deixa de ser uma perda de tempo e se torna uma preparação. Deus não se esquece de suas promessas, nem chega atrasado. Ele está cuidando dos detalhes, preparando o terreno para o momento exato. E quando esse momento chegar, será perfeito. Saber disso nos liberta do peso da incerteza e nos dá a paz para descansar em sua soberania. Deus te diz hoje: meu plano é perfeito, cada coisa ao seu tempo, nada é por acaso. Essas palavras são uma âncora para nossas almas, um convite para confiar no processo, esperar com esperança e viver o presente com gratidão. Porque quando aprendemos a fluir com os tempos de Deus, encontramos paz em cada estação da vida, sabendo que tudo está nas mãos do melhor planejador. Então, mesmo que hoje você não entenda o porquê da sua espera, confie no para quê que Deus já preparou. Ele nunca falha e seu tempo é sempre o melhor. Número 15. A dor de hoje produz um bem maior, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Essas palavras de 2 Coríntios 4, versículo 17, nos convidam a mudar nossa perspectiva sobre a dor. Sim, o sofrimento é real, e às vezes parece que não vamos conseguir suportá-lo. Mas para Deus, o que enfrentamos hoje é apenas uma tribulação momentânea. Não porque Ele minimize o que estamos vivendo, mas porque Ele vê tudo em um contexto eterno. Enquanto nós estamos focados na tempestade, Ele já vê o arco-íris no final. É natural ampliarmos nossas aflições. Quando você está no meio da dor, parece que tudo ao seu redor se obscurece. Mas Deus, com sua perspectiva infinita, vê além. O que para nós parece interminável, para Ele é apenas um capítulo em uma história muito maior. É verdade, você vai chorar, vai sentir o peso da prova, mas aqui está a promessa. Essa dor tem um propósito. Não é um sofrimento vazio, mas algo que Deus está usando para trabalhar em você, algo eterno, algo glorioso. Cada lágrima conta, cada luta tem um significado. E aqui está o mais bonito. Deus não apenas vê a sua dor, Ele a usa para transformá-lo. O que parece uma perda é, na verdade, um investimento. Cada prova, cada dificuldade está moldando algo em seu interior. Talvez você não veja agora, mas está sendo fortalecido. Seu caráter está sendo formado e seu relacionamento com Deus está se aprofundando. Esse peso de glória mencionado na Escritura não é apenas um conceito bonito, é uma realidade. O sofrimento, quando colocado nas mãos de Deus, produz frutos que transcendem o temporal. Ele nos prepara para algo muito maior do que podemos imaginar. Você já percebeu que as pessoas mais fortes e sábias que conhece são aquelas que passaram pelas provas mais difíceis? Isso não é coincidência. É no forno do sofrimento que Deus molda as peças mais belas. Ele não permite a dor para nos destruir, mas para nos transformar. E aqui está a chave. Não se concentre apenas no que está perdendo agora. Olhe para o que Deus está produzindo em você e para você. O que é atual, por mais difícil que seja, está preparando algo eterno. Esse é o propósito da prova, não nos deixar como estamos, mas nos levar a uma glória que supera de longe qualquer desconforto presente. Então, como enfrentamos a dor de maneira prática? Mudando nosso foco. Em vez de ficarmos presos ao que nos machuca, olhemos para a promessa. Sim, a adversidade dói, mas não é o fim. É uma etapa de treinamento, uma preparação para algo maior. Deus não desperdiça o sofrimento. Cada desafio, cada lágrima faz parte do seu plano perfeito. Ele está escrevendo uma história em que suas provas não são becos sem saída, mas passos em direção a um propósito glorioso. Deus te diz hoje: eu não erro. A sua dor atual é semente de uma glória maior. Estas não são apenas palavras para te confortar, são uma promessa. Uma promessa de que o sofrimento tem um fim e esse fim é bom.
Então, quando a dor apertar, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em você, te levando a uma eternidade onde o peso de glória fará tudo valer a pena. Cada lágrima será transformada em alegria, cada luta será recompensada e cada ferida será curada. Confie que o que hoje parece insuperável é apenas o prelúdio de uma vitória eterna. Número 16. Deus conhece e cuida de cada detalhe de nossas vidas. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. Contudo, nenhum deles cai ao chão sem o consentimento do Pai de vocês. E até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem mais do que muitos pardais. Essas palavras de Jesus em Mateus 10, versículo 29, são um lembrete incrível do amor detalhado de Deus por cada um de nós. Pense nisso por um momento. Se Deus cuida de algo tão pequeno quanto um pardal, quanto mais Ele cuidará de você. Ele não ignora nem os menores detalhes da sua vida. Deus presta atenção a cada detalhe. Às vezes nos sentimos esquecidos, como se nossas lutas ou necessidades fossem pequenas demais para chamar a atenção dele. Mas essa passagem nos diz o contrário. Até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Consegue imaginar? Cada fio. Isso não é apenas um fato curioso, é uma prova de quanto Deus te conhece. Ele sabe exatamente quem você é, o que você precisa e o que está enfrentando neste momento. Nada na sua vida é insignificante para Ele. Se algo importa para você, importa para Deus. E o mais incrível é o valor que você tem para Ele. Jesus diz que valemos mais do que muitos pardais. É uma forma simples, mas poderosa, de nos lembrar que nossa vida tem um propósito e uma dignidade infinitos. Você não é um acidente, não está aqui por acaso. Você é amado e valorizado pelo Criador do Universo. Isso deve te encher de confiança, porque se Deus valoriza sua vida a ponto de cuidar até dos menores detalhes, você pode enfrentar qualquer desafio sabendo que está em suas mãos. Esse cuidado tão pessoal nos dá uma segurança inabalável. Nada acontece na nossa vida sem passar primeiro pelas mãos de Deus. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas significa que nunca estaremos sozinhos. Cada passo que damos, cada luta que enfrentamos está sob a supervisão dele. Ele não apenas vê o quadro completo, ele está ativamente cuidando de você, garantindo que tudo contribua para o seu bem. Quando entendemos isso, o medo perde sua força. O que há para temer quando sabemos que o Deus que cuida dos pardais também está cuidando de você? Então, como vivemos essa verdade? Começamos reconhecendo que nunca estamos sozinhos em nenhum momento do caminho. Essa preocupação que você tem, esse peso que você carrega, não são seus para carregar sozinho. Deus está atento a cada aspecto da sua vida. Em vez de tentar resolver tudo por conta própria, entregue essas preocupações em suas mãos. Ele já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Essa segurança deve mudar a maneira como vivemos. Em vez de vivermos ansiosos ou temerosos, podemos caminhar com confiança e gratidão, sabendo que o cuidado de Deus nunca falha. Deus te diz hoje: meu plano é perfeito, nada é por acaso. Eu nunca erro. Essas não são palavras vazias, são uma promessa de que cada detalhe da sua vida está sob o manto protetor dele. Então, mesmo quando você sentir que o mundo está fora de controle, lembre-se de que Deus nunca perdeu o controle. Ele está trabalhando a seu favor, mesmo em coisas que você nem consegue ver. Confie nesse amor detalhado. Porque se Deus se preocupa com um pardal, quanto mais Ele se preocupa com você, seu filho amado. Número 17. Deus opera em nós para conformar-nos à sua imagem. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esta passagem de 2 Coríntios 3, versículo 18, é como uma janela aberta para o coração de Deus.
Ela nos mostra que o propósito de Deus para nossas vidas não é apenas que creiamos nele, mas que sejamos transformados para refletir sua imagem. E essa transformação não é algo que acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, uma obra que Deus está aperfeiçoando em nós a cada dia. Deus não para de trabalhar em sua vida. Ele está constantemente moldando você, como um artista que dá forma a uma obra-prima. Talvez você não perceba isso no momento, mas cada circunstância, cada desafio e cada vitória são ferramentas que ele usa para conformar você à imagem de Cristo. É um processo gradual, sim, mas é um processo seguro, porque é o Espírito Santo quem está guiando essa transformação. Ele toma as áreas quebradas, as partes de nossa vida que não refletem Cristo e as transforma, não de forma repentina, mas de glória em glória. Quando olhamos para Deus, quando nos aproximamos dele, algo muda em nós. É como contemplar sua glória em um espelho. Quanto mais olhamos para ele, mais nos tornamos parecidos com ele. Já percebeu que as pessoas com quem você passa mais tempo acabam influenciando você? Suas palavras, suas ações, até mesmo sua maneira de pensar, começam a se refletir em sua vida. O mesmo acontece com Deus. Quanto mais tempo você passa em sua presença, mais começa a refletir seu caráter, sua paciência, seu amor, sua graça. Tudo isso começa a se manifestar em sua vida de maneira natural. E o melhor de tudo é que essa mudança não é superficial, é profunda, é essencial e leva você a ser a pessoa que Deus projetou para você ser. Mas esse processo não é instantâneo, é uma progressão. A Bíblia chama isso de mudança de glória em glória. Isso significa que cada passo na sua fé, cada momento em que você permite que Deus trabalhe em você, leva você mais perto de sua imagem. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Deus não espera perfeição instantânea, mas espera disposição. Cada dia é uma oportunidade para refletir um pouco mais da glória dele. Às vezes, pode parecer que você não está avançando, mas mesmo nesses momentos, ele está trabalhando em você. Cada oração, cada vez que você lê sua palavra, cada ato de fé faz parte desse crescimento. E aqui entramos nós. Esse processo é obra de Deus, mas também requer nossa cooperação. Ele não nos força, ele nos convida a participar. Podemos permitir que seu Espírito nos transforme ao praticarmos disciplinas espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia e a adoração. Essas não são apenas atividades religiosas. São momentos em que abrimos nosso coração para que Deus haja. Quando fazemos isso, damos permissão ao Espírito Santo para nos moldar, para nos alinhar ao seu propósito e para refletir sua glória de maneira mais plena em nossas vidas. Deus te diz hoje: estou trabalhando em você, estou transformando você para que reflita minha glória. Confie no processo. Isso não é apenas uma promessa, é uma realidade que já está acontecendo. Então, mesmo que às vezes você sinta que não está onde deveria estar, lembre-se de que Deus ainda não terminou com você. Ele está escrevendo uma história linda, e cada capítulo, até mesmo os mais difíceis, tem um propósito. Enquanto você contempla sua glória, enquanto se rende à sua obra, será transformado de glória em glória na imagem perfeita de seu Filho. Número 18. Deus provê em todas as circunstâncias, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Este versículo de Filipenses 4, versículo 19, nos lembra algo que precisamos ouvir repetidamente. Deus sempre provê. Não importa a circunstância, não importa o desafio, sua provisão é uma promessa inabalável. E o melhor de tudo é que não se trata apenas de suprir o básico. Sua provisão é abundante, suficiente e chega exatamente no momento em que mais precisamos. Quando enfrentamos uma necessidade, nossa primeira reação muitas vezes é nos preocupar. De onde virá o que preciso? Como vou superar isso?
mas Deus nos garante que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não algumas, não as mais simples, mas todas. E essa provisão não se limita ao material. Sim, Ele cuida das nossas necessidades físicas, mas também atende nosso coração e nosso espírito. Ele é o Deus que provê paz em meio à tempestade, consolo em meio à dor e direção em meio à incerteza. Sua provisão abrange cada área da nossa vida. A fonte dessa provisão é uma riqueza que nunca se esgota, sua glória em Cristo Jesus. Isso significa que não dependemos de nossas forças, de nossas conexões ou de nossas circunstâncias. Tudo o que precisamos vem diretamente de Deus, por meio do nosso relacionamento com Jesus. Você percebe o quão incrível isso é? Em Cristo temos acesso à abundância divina. Essa conexão com Ele é a chave que abre as portas para tudo o que precisamos. Não há escassez em seu reino, não há limites para sua generosidade. Ele sempre tem mais que o suficiente para cada um de nós. E aqui está o extraordinário. A provisão de Deus não é apenas para que sobrevivamos. Não é para que apenas consigamos chegar ao fim do dia. É para que prosperemos, para que vivamos em abundância. Sua provisão não se limita a nos dar o suficiente, mas frequentemente excede nossas expectativas. Deus não apenas garante que você tenha o que precisa, mas também o abençoa para que você possa ser uma bênção para os outros. É um ciclo de generosidade. Ele te dá para que você também possa dar, para que seu amor e sua provisão se espalhem através de você. Então, como aplicamos essa verdade à nossa vida? Em primeiro lugar, confiando. Em vez de nos preocuparmos com o que não temos, precisamos lembrar que Deus está no controle e que sua provisão sempre chega. Isso não significa que nunca enfrentaremos momentos de necessidade, mas sim que nunca estaremos sozinhos neles. Mesmo nos momentos de escassez, podemos viver com a certeza de que Deus não nos abandonará. Sua promessa de provisão nos dá esperança e nos permite enfrentar qualquer desafio com força. Também somos convidados a viver com gratidão. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, nosso coração se enche de agradecimento. Essa gratidão nos leva a depender menos de nossas próprias forças e mais de sua generosidade. Vivemos com a confiança de que, aconteça o que acontecer, Deus estará lá, provendo exatamente o que precisamos no momento em que precisamos. Deus te diz hoje: eu sou o seu provedor. Não temas, não duvides, eu suprirei cada uma das suas necessidades. Esta é uma promessa que você pode guardar no coração, porque sua provisão não é apenas uma ideia, é uma realidade tangível. Então, da próxima vez que enfrentar uma necessidade, lembre-se: o Deus que cuida dos pássaros e veste os campos com flores é o mesmo Deus que cuida de você. Sua provisão nunca falha e seu amor por você nunca muda. Confie nele e você verá como sua abundância transforma cada aspecto da sua vida. Ao longo desta jornada, exploramos a maravilhosa verdade de que o plano de Deus para sua vida é perfeito, que nada acontece por acaso e que sua sabedoria supera o nosso entendimento. Desde a soberania absoluta de Deus até o cuidado detalhado que Ele tem por cada aspecto da sua vida, vimos como cada parte deste guia reforça a certeza de que você está em mãos seguras e amorosas. Você aprendeu que Deus não apenas tem um propósito para você, mas também está ativamente trabalhando para garantir que cada circunstância, cada prova e cada bênção se encaixem perfeitamente em seu plano eterno. Vimos como a graça de Deus é suficiente para nossas fraquezas, como sua provisão é abundante e como sua sabedoria nos convida a confiar mais e temer menos. Agora é a sua vez de aplicar essas verdades na sua vida diária. Deixe de lado as preocupações e dúvidas e abrace a confiança de que Deus está cuidando de cada detalhe. Permita que seu plano perfeito guie seus passos, sabendo que nada pode frustrar seus propósitos para você. Convido você a tirar um momento para refletir sobre o que aprendeu e a declarar uma nova verdade sobre sua vida.
Repita em voz alta: Deus, confio no teu plano perfeito, nada é por acaso e sei que tu nunca erras. Que essa declaração seja o começo de uma vida renovada, cheia de fé, esperança e uma paz que só Deus pode dar. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você em cada passo, garantindo que seu plano se cumpra de maneira perfeita e gloriosa na sua vida. Então, siga em frente com confiança, sabendo que está nas mãos do Criador do Universo, que nunca falha e sempre cumpre suas promessas. Antes de nos despedirmos, quero que faça uma promessa pessoal. Hoje escolho confiar plenamente no plano perfeito de Deus. Entrego meus medos e dúvidas a Ele, sabendo que sua sabedoria guia cada passo da minha vida. Escreva essa declaração em um lugar visível. Repita-a todas as manhãs e noites e deixe que ela seja a âncora que o mantém firme na confiança e na fé. Além disso, convido você a compartilhar essa verdade com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Compartilhe este vídeo, converse sobre as promessas de Deus e juntos fortaleçam sua fé no plano perfeito que Ele tem para cada um de vocês. Confie nele hoje e sempre, porque seu plano é perfeito e sua vida está segura em suas mãos. Que a paz e a certeza do plano perfeito de Deus te acompanhem hoje e sempre. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.